A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje nós vamos meditar em Cântico dos Cânticos, capítulo 7. Tá acabando, né, pessoal? Amanhã, capítulo 8 e Zé Fini. Acabou-se. Aproveito para fazer uma observação que eu estava pensando a respeito disso antes de gravar, antes de apertar o play aqui. Se você me conhece pessoalmente, você sabe que eu sou bem humorada. E geralmente eu gosto de brincar quando eu tô falando a respeito das coisas. Mas se você não me conhece, pode parecer que em alguns momentos eu tô sendo um pouco irreverente em relação à palavra de Deus. E eu quero, deixar bem claro para você que você tá ouvindo os comentários da palavra de Deus, que estão vindo da boca de uma pessoa que teme muito ao Senhor, né? Nunca veja a minha brincadeira como falta de respeito ou de zombaria ou como se eu achasse que a palavra de Deus é motivo de, enfim, de piada, de gracejo. Muitas vezes vem as minhas brincadeiras, o meu bom humor vem exatamente da intimidade que eu tenho com o Espírito Santo e com o meu Deus e o quanto eu entendo que o Senhor é um Deus bem-humorado e não um pai de braços cruzados, com a testa franzida, bravo conosco, né? Então, em nome de Jesus, não enxergue o meu bom humor como irreverência no sentido negativo da palavra, ok? Então, vamos começar. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, diz assim, e nós estamos continuando a leitura que finalizou lá no capítulo 6, e quem está com a palavra é o amado, né? O amado que vai falar mais do que a amada nesse capítulo. Vamos lá? Como são lindos os seus pés calçados com sandálias, ó filha do príncipe. Pausa aqui. Nós vamos ver nesse período aí que vai do versículo 1 até o versículo 7, Salomão, ou o amado, ou o esposo, derramando-se em elogios em relação à sua amada. Então ele vai elogiar os pés, as curvas das coxas, o umbigo, a cintura ou o ventre, que seria a melhor tradução, os seios, o pescoço, os olhos, o nariz, a cabeça, os cabelos, o seu porte e, novamente, os seios. Veja, bom, não vou fazer piada. Então, nós vamos ver ele aqui falando, mais uma vez, das características que tanto agradam o coração dele em relação à amada e que fazem com que ela seja incomparável, como ele destacou no capítulo anterior. Então, continuando, ele falou que os seus pés eram lindos, né? Ele continua, as curvas de suas coxas são como joias, obra das mãos de um artífice. Seu umbigo, verso 2, é uma taça redonda, onde nunca falta o vinho de boa mistura. Sua cintura, e a melhor tradução aqui seria ventre, né? Sua cintura, ou ventre, é um monte de trigo cercado de lírios. Seus seios são como 2 filhotes de corça, gêmeos de uma gazela. E a gente havia lido, né, no capítulo 4, verso 5, esse mesmo elogio. Seu pescoço, verso 4, é como uma torre de marfim. Seus olhos são como os açudes de Hesbom e junto à porta de Bet-Rabim. Só fazendo uma observação. Agora ele compara os olhos dela não mais como pombas, né? Mas como piscinas, como reservatórios de água. Eu estava lendo um autor falando que isso poderia ser uma referência à cor dos olhos dela, ou não, né? Mas Hesbom, esse açude de Hesbom, é real, né? Hesbom é mencionado em Deuteronômio 3:6 e 4:46. E eu não sei você, mas eu acho fantástico quando a Bíblia faz referência à própria Bíblia. Seja geograficamente, seja falando de um acontecimento, é tão legal ver como toda a palavra de Deus, embora tenha sido escrita por diversos autores, em diversos momentos da história, ela se completa, ela faz referência a si mesma, né? Ela se entrelaça. É muito lindo. Continuando, seu nariz é como uma torre do Líbano, voltado para Damasco. A sua cabeça eleva-se como o Monte Carmelo. Seus cabelos soltos têm reflexos de púrpura. O rei caiu prisioneiro das suas ondas. Deixa eu fazer aqui uma observação, né? Enquanto a NVI traz a tradução para ondas, você encontra na revista atualizada a palavra tranças. A ideia do vocábulo no original procura trazer para o leitor a ideia daquele das ondas mesmo, né? Do movimento do seu cabelo. E aqui ele vai trazer o rei, um rei na revista atualizada, caiu prisioneiro, né? Ou seja, está apaixonado, está cativo, né? Não tem olhos para outra, né? Eu acho que poderia ser interpretado nesse sentido. E aí o verso 6 ele vai dizer, como você é linda, como você me agrada, ó, o amor e suas delícias. Seu porte
e é como da palmeira. Bom, a palavra porte aqui, que está sendo comparado à palmeira, tecnicamente pode estar falando da altura da sua amada, né? Ou seja, se você diz que você tem o porte de uma palmeira, você está dizendo que ela é alta, ela é delgada, né? Tem esta aparência. Pelo menos é o que os escritores que eu consultei apoiam. E os seus seios como cachos de frutos. Então, ele vai compará-la a uma palmeira e vai dizer que, né, os seus seios são como cachos de frutos. E o verso 8, ele vai dizer, eu disse, ou eu digo, né? E esse eu digo me lembrou um amigo meu que muitas vezes quando ele vai falar algumas coisas, ele fala, eu digo. Salomão me fez lembrar desse meu irmão. Eu disse, subirei à palmeira e me apossarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira e o aroma da sua respiração como maçãs, e a sua boca como o melhor vinho. Bem, a impressão que eu tenho aqui, pelo que o versículo 7 e o versículo 8 dão a entender quando eu leio aqui, ele compara ela com uma palmeira, ele fala que os seus seios são como cachos de frutos e que o versículo 8 vai dizer, eu vou subir nessa palmeira, eu vou me apossar dos seus frutos. Ou seja, ele está falando da consumação do ato de amor entre ele e a sua esposa, né? E aqui, quando ele está falando, verso 9, parte A, e a sua boca como o melhor vinho, a amada toma a palavra e completa a frase dele. Um vinho que flui suavemente para o meu amado, escorrendo suavemente sobre os lábios de quem já vai adormecendo. Eu acho bonito essa maneira poética em que um começa falando e o outro completa. Claro, nós estamos falando de uma poesia de amor, mas só aplicando isso para nossas vidas, quantas vezes nós e o nosso cônjuge, nós temos uma intimidade tal que um já é capaz de completar a fala do outro, né? Aqui, de maneira poética, ela completa a frase dele, dizendo que esse vinho que está na boca dela vai fluir suavemente para o seu amado, né? Mais uma vez, ela afirmando o quanto ela pertence a ele e que é exatamente o que ela vai dizer no verso 10. Eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Essa é a tradução da NVI, mas quando você vai ver a tradução da Revista Atualizada, claro que não perde o sentido, né? A palavra de Deus foi preservada, mas a tradução é um pouquinho diferente. Diz assim, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Seja numa tradução ou seja na outra, o que está intrínseco, né, o que está aqui no âmago do versículo é que eles pertencem um ao outro e não há espaço para mais ninguém. Verso 11, venha meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados, vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram e se as romãs estão em flor. Ali eu darei a você o meu amor. E eles estão ali. Realmente, ela está dizendo, né, vamos gozar daquilo que Deus nos deu para gozarmos entre nós. Verso 13, as mandrágoras exalam o seu perfume e a nossa porta a todo tipo de frutos finos, secos e frescos, que reservei para você, meu amado. E ela está, mais uma vez, deixando claro que todas as delícias que existem, né, são para os dois. Ela reservou para ele, no coração dela, não há espaço para mais ninguém. E quando eu vi a palavra mandrágoras, como eu disse para você anteriormente, é lindo ver como a palavra às vezes menciona coisas que acendem uma luz na nossa cabeça, né? Quando a gente lê muito a Bíblia, a gente escuta uma palavra em um capítulo e você fala, já ouviu falar disso. A palavra mandrágoras aparece lá em Gênesis 30. Né, no verso 14 até o 16, a gente vê aquela situação em que Rúben, filho de Lia, encontra mandrágoras e aí Raquel faz ali uma barganha com a sua irmã a respeito de Jacó, porque ela queria as mandrágoras, que eram associados ao amor, né? A palavra mandrágora está ligada à ideia de maçã do amor ou pomo de amor, né? Que era, de uma maneira meio, como é que eu posso dizer, sem respaldo científico, associado ao amor e à fertilidade. Claro que esse casal não precisa disso, né? Ele não precisa de nenhuma ajuda para a questão do amor, do afrodisíaco, da fertilidade, mas essa planta, né, essa maçã do amor aqui, ela é mencionada. E o capítulo 7, então, termina com esse gosto de Love's in the Air, né? Os dois estão ali se elogiando, prometendo amor e fidelidade um ao outro, gozando da intimidade do casal a todo vapor, vamos falar dessa maneira.
E eu termino por aqui o capítulo 7, desejando que dentro dos nossos casamentos, na união com o nosso cônjuge, também tenhamos esse tom que ela fala aqui, né? Eu sou do meu amado e ele é meu, e eu reservo para o meu amado aquilo que existe de melhor, de mais puro, de mais sagrado. Um grande abraço, Deus abençoe muito você e até amanhã.